Meu nome é Matheus Henrique da Silva, eu sou aluno do nono período noturno 3. Eu estou aqui representando meu grupo, que é composto por André Vitor, Bruno Gabriel, Emanuele Santos, Érica Vanessa, Fernando Barbosa, Igor Leonardo, Ivan Maciel, Vanessa Mirelli. Nós vamos falar sobre a importância da teoria dos jogos para o direito econômico no Brasil. A teoria dos jogos é um ramo da ciência econômica que consiste na análise realizada a partir de modelos matemáticos das situações de interação estratégica, entendidas como aquelas situações em que os participantes, sejam indivíduos ou organizações, reconhecem a interdependência mútua de suas decisões. A teoria dos jogos ela foi inicialmente aplicada no campo da economia, mas passou a ser aplicada nas mais diversas searas, como na diplomacia, na sociologia, até em estratégias militares e na esfera jurídica. E aí, na teoria dos jogos, existe uma interdependência. Essa interdependência nas situações estratégicas acontece quando há concorrência. E assim a ação de cada jogador ela vai modificar a ação de todos os outros jogadores e até a situação do próprio jogo. Nesse caso, a concorrência levando para a parte jurídica, quando a teoria de jogos é aplicada na parte jurídica, a concorrência seriam as partes que estão ali disputando um direito, pleiteando um direito. É um exemplo claro para se entender a teoria dos jogos de um comerciante e de um empresário. Vamos dizer que ele vende determinada mercadoria por um preço e aí ele resolve abaixar o preço dessa mercadoria, visando vender mais com esse abatimento do preço da mercadoria. Consequentemente, provavelmente, as vendas desse empresário irão aumentar. Só que aí, ele deve prever também que aí outros empresários também podem abaixar o preço daquela mercadoria e, consequentemente, ele vai ter a mesma venda que tinha anteriormente, só que vai ter uma margem de lucro, a arrecadação vai ser ainda menor do que anteriormente, quando ele vendia a um preço mais alto. A teoria dos jogos traz uma visão interdisciplinar acerca do estudo do comportamento humano e fornece as bases teóricas necessárias para que se entenda a interação entre os agentes envolvidos em um contexto de disputa. É importante ressaltar que a teoria dos jogos ela aborda dois aspectos que merecem relevância, que é o cooperativo e o competitivo. Ou seja, assim sendo, a teoria dos jogos ela pode ser vista como ferramenta de análise de condutas que deverão ser observadas em situações conflitantes entre os agentes. No direito econômico, a teoria dos jogos ela pode auxiliar na conciliação dos agentes. É uma parte muito importante e aí ela examina a lógica das decisões e aí há uma resposta se é possível haver a colaboração entre os jogadores, que no caso, no direito, os jogadores são as partes. Mediação e arbitragem. A gente sabe que a mediação e a arbitragem é uma técnica hoje muito utilizada no direito contemporâneo e que, por muitas vezes, na maioria das vezes, evita-se que uma ação seja ajuizada, evita um litígio. E aí a teoria dos jogos é de extrema importância na mediação e na arbitragem,
porque ela pode sim, precisa, deve ser aplicada antes mesmo que o litígio se desenvolva, sendo necessário incentivar o comportamento cooperativo entre as partes e fazer com que ambas as partes, mesmo que estejam ali na mediação e na arbitragem, estejam cedendo alguns termos, abdicando de algumas partes dos termos, mas se sintam satisfeitas e não saiam com aquela sensação que estão perdendo na negociação. Por isso que a teoria dos jogos é de extrema importância na mediação e na arbitragem. Sendo assim, importante destacar que a teoria dos jogos ela já vem sendo utilizada, habitualmente utilizada também, como uma ferramenta de modelagem de decisões estratégicas, alcançando desde o campo da matemática, que foi o campo em que a teoria dos jogos foi originalmente desenvolvida, até o campo do direito econômico e do direito como um todo e da ciência política. Ações e reações. É importante destacar que a teoria dos jogos ela se baseia na tomada de decisões através de uma análise prévia das prováveis ações ou reações dos outros jogadores. Que no direito, como eu falei, os jogadores são as partes. No campo jurídico, a teoria dos jogos ela também pode ser utilizada para pleitear um direito, devendo ser observada entre as partes que vencer pode ser algo relativo. Na nossa Constituição, a nossa Constituição ela consagra o princípio do contraditório, em que diz no seu artigo 5º, que aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios de recurso a ela inerentes. O que a gente pode fazer essa ligação com a teoria dos jogos? E quando você for pleitear um direito, você já pleiteia algo pensando na reação e no contra-ataque, vamos dizer assim, do outro litigante. Quando você alega um direito, você fundamenta e alega o seu direito, você já deve alegar, na verdade, sabendo um provável contra-ataque, uma provável reação do litigante. A teoria dos jogos, ela sustenta a hipótese de analisar situações suscetíveis a relacionamentos entre agentes, onde as decisões de indivíduos, de corporações ou governos influenciam as decisões também de outros jogadores ou agentes. Como eu falei, como é que nós podemos dizer, dar um passo esperando qual é o contra-ataque do oponente. Imagine-se um jogo de xadrez, em que você move sua peça já prevendo qual vai ser a peça que o seu oponente vai mover após a sua jogada. Concluindo o nosso trabalho, a nossa apresentação, a gente salienta que é importante salientar, na verdade, que a teoria dos jogos ela dispõe sobre ações economicamente racionais. Assim, o nosso trabalho identifica que a teoria dos jogos ela é de extrema importância para o direito, porque um dos principais objetivos da teoria dos jogos é incentivar os agentes
a tomarem certas decisões. Como eu comentei durante a apresentação, para que as partes, em meio a uma mediação, uma conciliação, sintam-se satisfeitas com os termos. Com isso, concluímos o nosso trabalho, tendo a ideia de que a teoria dos jogos é uma das diversas ferramentas que auxiliam o operador do direito.